Quando nós lemos em Gênesis capítulo 15 a respeito da promessa que Deus fizera a Abraão, como está escrito também em Gênesis capítulo 12, a respeito dessa promessa, que Jesus Cristo, ou Deus, chamou o homem Abraão de Ur dos Caldeus. Nós encontramos Deus fazendo-lhe uma promessa dentro ou incluída no chamado. E poderíamos ou podemos agora, nesse momento, dividir ou reconhecer o chamado, o que estava dentro do chamado, a promessa, e depois o cumprimento da promessa. Nós conseguimos encontrar quando Deus, em Gênesis capítulo 12, disse para Abraão: sai do meio da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para ir a uma terra. Ele não disse qual era a terra, nem deu o endereço, tampouco o nome dela. E aí está o chamado. Logo em seguida, no versículo 2 ou 3, ele disse: e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, e farei de ti uma grande nação. Consideremos o chamado de Deus relacionado com a circunstância ou com a condição humana, física de Abraão. 75 anos de idade, a 50 casado com Sara, que tinha 65 anos de idade, tendo casado com Abraão aos 15 anos. Sendo ela filha do mesmo pai de Abraão, Tera, tendo, portanto, a mesma corrente sanguínea, do qual poderíamos falar muitas outras coisas, saindo do nosso tema nesta manhã. Mas vamos seguir e considerar principalmente sobre o que a promessa foi colocada. Foi colocada sobre um plano que Deus tinha, do qual ou pelo qual ele teve que intervir na terra nos dias de Nimrod, o terceiro na geração, filho de Cão. Mesma época em que o filho de Sem, o terceiro filho de Sem, que era Selá, também estava na terra, nascido e vivendo. E aquele Nimrod, fazendo uma campanha evangelística, estava alcançando toda a humanidade de então, pelo fato de que todos falavam uma mesma língua. Deus interviu porque ele necessitava que o tempo passasse para que Abraão fosse chamado. E o chamado de Abraão foi pela fé. Ou seja, Deus, nós compreendemos isso depois na jornada de Abraão, deu para ele a fé. Como está escrito nas palavras de Pedro, na sua segunda carta ou epístola, capítulo 1, a partir do versículo 3, que pela glória e virtude do Senhor Jesus Cristo, nos deu grandíssimas e preciosas promessas, nos fazendo escapar da corrupção do mundo. Não, ele não estava falando de uma corrupção política, de uma corrupção social, de uma corrupção até mesmo religiosa na esfera espiritual. Ele estava falando da corrupção do pecado do jardim do Éden. A corrupção que trouxe a morte sobre a terra. Cumprindo-se os 4.000 anos de juízo sobre a terra, por causa daquela rebeldia, ou falta de sinceridade, ou de fé,
ou ainda de obediência de Eva. Então, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, saia dessa condição. Deus disse para Abraão: sai do meio da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que ainda vou te mostrar. E Abraão saiu. Te abençoarei, e em ti eu abençoarei todas as nações na terra. Mais tarde, quando Melquisedeque voltava ou vinha ao encontro de Abraão, quando retornava da matança dos reis, agora não é Gênesis 12, mas 14, ele disse: bendito seja Abraão, filho do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. O possuidor dos céus e da terra. Benditos sejam os que te abençoarem, malditos sejam os que te amaldiçoarem. Não que seriam malditos os que falassem mal, ofensas, brutalidades, contrariedades para Abraão. Mas isto se refere àqueles que aceitassem a mesma fé que ele teve. Por quê? Deus é o único, como acabamos de ouvir a respeito da Escritura, ou pela Escritura de Pedro, que Deus foi quem nos deu a fé, de forma gratuita, segundo as palavras de Paulo aos Efésios, dizendo no capítulo 2, desde o início, que estávamos nós em ofensas e pecados, vivíamos assim, porém Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou, pela graça sois salvos. E então Abraão, como um fanático, como um desorientado aos olhos do mundo, para o conceito do papai, para o conceito de Tera, para o conceito do seu sobrinho Ló, para o conceito de todos eles, ele disse: que loucura que o Abraão está fazendo, que doidice. Lá você pode passar fome, lá você pode perder seu filho. E então Abraão olhou, aos 75 anos de idade, ele ouve uma promessa dentro daquilo. Pela fé, ele ouviu o chamado e atendeu. Pela mesma fé, ele ouviu a promessa incluída no chamado e aceitou. Aceitou a promessa que estava incluída no chamado e disse: eu vou. Mas você sabe, ele nunca poderia, como nenhum de nós conseguiu, somente o Filho de Deus conseguiu isso, do qual vou falar agora, claramente, diretamente, de uma vez por todas. Ninguém consegue obedecer e cumprir a vontade perfeita de Deus no mesmo momento que Deus nos chama. Ninguém. Busque na história da Bíblia, busque na história da igreja, busque em todos os lugares espirituais que você possa encontrar o relato ou a história de alguém que se converteu e foi chamado por Deus. Ninguém. É necessário um tempo para você chegar à sua perfeição. Abraão estava comentando provavelmente com sua família e seu papai ouviu, ele disse: eu tenho uma ideia, vamos para Padã Arã. E então eles saíram de Ur dos Caldeus, ali onde se estabeleceu a semente de Sem, e ele foi aonde? Para o noroeste, o leste, ali ele foi para o noroeste, é o oeste. E então ele foi para o leste, e ali ele foi para Padã Arã. Um ano depois seu pai morreu, ele não tinha mais motivos para permanecer ali.
ali, e ele desce então para Canaã, porque agora ele tinha consciência de que essa era a cidade para onde Deus o enviaria, e o enviou. E então ele desce ali, e com ele vai o Ló, e o Ló era seu parente. Você sabe, é os nossos primeiros problemas dessa vida e os últimos problemas que temos, e também os problemas do meio dessa vida. Por quê? Porque eles são, segundo Miqueias, o profeta, são os primeiros a nos atingir. E Deus não pôde abençoar Abraão como tinha prometido, até que ele se desvencilhasse do seu parente. Não pensem que eu estou dizendo e ensinando, sugerindo, recomendando como pregador do Evangelho, da Palavra de Deus, que vocês têm que se separar do seu papai, mamãe, primo, prima, filho, filha. Não. Você tem que estar livre dos seus conceitos, livre dos seus afetos, porque são afetos naturais. Você tem que estar livre de suas culturas, costumes tradicionais de viver. Deus quer você completamente livre para poder ser a tua influência na cultura, ser a tua influência na tua tradição, costume, para ser Ele a tua influência no teu espírito e alma. Ele quer ser o teu líder, Ele quer ser o teu guia, Ele quer ser, depois de se tornar para você, pela fé que te deu, o ser o teu Salvador. É isso que Ele quer. E então Ele deu para Abraão a fé. Por ela, ele aceitou a promessa. E nela, ele foi caminhando até que chegou 11 anos depois. E agora, ele já estava completamente livre, 11 anos depois. Porque a Bíblia diz que desde que ele saiu de Ur dos Caldeus, ali passou-se 11 anos. Então, ele foi pai de Ismael. Ele foi pai de Ismael. E depois que ele foi pai de Ismael, a Bíblia diz, e depois destas coisas, você vai ver quais foram as coisas, foi o nascimento de Ismael. E depois dessas coisas, Ló se separa de Abraão. Se você observar a Escritura, não diz que Abraão vai sair para um lado, ou para a esquerda, ou para a direita, como ele mesmo declarou. Ló, se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Ora, se o Ló sai, porque Abraão também teria que sair. Ele ficaria, porque esse era o propósito da sua revelação, que ele fez esse propósito, ele fez o propósito segundo a revelação que ele tivera. Quando ele chegou em Canaã, houve uma seca, houve uma carestia, houve um problema ali na vegetação, e não havia chovido ou qualquer outra coisa, não tinha trigo, e ele disse, olha, vamos comprar trigo, e ele foi e disse, não, em vez de comprar, eu não tenho dinheiro mesmo, eu vou peregrinar no Egito, e ele foi para o Egito, quase perdeu a esposa, vocês sabem disso, sobre a qual estava uma promessa, e essa promessa é que o seu ventre não poderia ser fecundado por uma outra semente alheia à semente daquele que tem a promessa de que por ele, através dela, ele, Deus, faria uma nação, aleluia, glória a Deus. Mas ele vai e quase perde a sua esposa. No momento que ele ia perder a esposa, ela já estava perfumada pelas criadas, pelas mulheres do faraó. E ela já estava ali, com aquela vestimenta fina sobre o seu corpo, própria, preparada. Leiam as tradições antigas e vocês vão ver que era assim. Era preparada pelas virgens, eram preparadas por virgens, eram banhadas, eram perfumadas, colocavam sobre ela todo aquele preparativo, aquele vestido, eu não sei qual é o nome dele, mas era fino para aquele momento. E quando o faraó do Egito se preparava, ele ouviu uma voz direta: tu és um homem morto. Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Eu?
E ele reconheceu, que tempo bom, hein? Que tempo bom. Pela sua noiva. Jesus Cristo fala até com ímpio. Você não quer ter e sentir uma confiança maior? Então pare de peregrinar em terra estranha. Vá para a terra que Deus te mandou e permaneça nela. Fique na palavra que você conhece. Fique com ela. Mas ele foi parar no Egito. Deus disse, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele foi, mas saiu dela. Você veio para a palavra, mas está saindo dela. Você está saindo da palavra. Cuidado. Talvez você não perca a sua esposa, mas a sua própria alma pode ser perdida. E Abraão estava ali, perdi a Sara. Mas pelo menos eu não morri. Já estava morto, qual era a vantagem? E Deus disse para o rei faraó do Egito, tu és um homem morto. Ele disse, como eu? Ele mesmo não me disse, é minha irmã? Porque de fato era. Todavia a sua pergunta não era com esse fundo. Ele queria casar com a Sara. Então ele teria que dizer, ela é minha irmã e minha esposa. Para não mentir. Abraão mente. Todavia Deus já o havia salvo. Antes da fundação do mundo. Porque com ele não foi um pacto incondicional ou condicional, como foi feito para Adão, que não tinha morte, mas era dono da vida eterna. Ele tinha vida eterna, então Deus disse, no dia em que dele comer, certamente morrereis, é condicional. É condicional, porém para Abraão, que já era morto, não como Adão, que era vivo e tinha vida eterna, mas como Abraão era um homem morto, condenado, nascido pelo pecado, então ele já nasceu condenado à morte, e ele morreria, como de fato morreu. Todavia sua alma não iria mais para o inferno, porém iria para onde ele foi e reconheceu quando Jesus Cristo bateu lá no inferno, no paraíso, desde aquela época, aleluia. E então agora ele ouve exatamente isso que Deus fala para ele. E o homem fala, mas ele mesmo me disse que era sua irmã. Ele disse, devolve a mulher do meu profeta. Ixi, é amigo dele. É amigo dele. Profeta é amigo de Deus. Vocês já leram no Novo Testamento o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo, quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Qual é o galardão de profeta? É o amigo de Deus. Deus não manda seus amigos para o inferno. Deus não deixa os seus amigos desamparados. Deus não deixa seus amigos. Se você recebe o galardão de um amigo de Deus, você vai ser reconhecido pelo mundo como Abraão foi reconhecido ali na terra de Canaã, quando todos os cananeus chegaram por ocasião em que Abraão tinha que conseguir um terreno para sepultar a Sara. Ele não queria voltar todo ano naquela cidade e dizer assim, olha, vocês me deixam ir aqui no cemitério, eu tenho uma sepultura aí, eu coloquei a Sara. Não, ele queria comprar, e tudo isso tinha propósito eterno, e ele tinha que comprar, como ele comprou por 400 ciclos de prata aquela, aleluia. Ele comprou aquele pedaço de terra que na verdade era Maquipela, depois foi chamado de Hebron e hoje é Jerusalém, e chamada de Cisjordânia, todo aquele território. Ele pagou por 400 ciclos de prata a compra daquela terra, e agora Deus que havia dado aquela fé para Abraão, e ele começa a viver, e então ele vem e ouve falar que Ló foi levado cativo por Quedorlaomer, o rei de Ur dos caldeus, também lá do Oriente, que veio ao Ocidente, onde estava Canaã, e tomou o Ló que vivia em Sodoma e Gomorra, as delícias do mundo daquela época. Por quê? Porque Abraão chegou para ele vindo do Egito e disse, Senhor, eu não vou mais embora da tua palavra, eu não vou mais me afastar dessa mensagem, eu não vou mais desprezar esses cultos, Senhor, eu vou permanecer aqui, eu tenho um filho. Você não tinha ele, mas ele tinha uma promessa de que ele teria filho. Você não tem tido uma promessa de que o seu filho, a sua filha vai contigo no arrebatamento, pelo menos por eles. Velho, velha, homem de meia idade, mulher de meia idade, pelo menos pelos seus filhos, se você os quer no céu, no dia do arrebatamento.
Se você os quer ali, creia nessa palavra, obedeça a ela. E então ele olhou e disse, talvez ele falou com Eliezer, vamos fazer o quadro? Vocês sabem, pregadores inspirados são assim. Mas a inspiração é divina. Eliezer, você viu esse mensageiro que chegou aí? Sim, sim, vi. O senhor Abraão, o que esse mensageiro trouxe de notícias? Ló se apostatou. Vai para Sodoma. O diabo te pega um dia e te leva cativo de volta para o Oriente. A única vantagem é que você já conhecia o fumo, a droga, a prostituição, porque foi de Ur dos Caldeus que ele saiu junto com Abraão. Mas Abraão era servo de Deus. E Deus lhe disse, sai do meio dos toxicômanos, sai do meio dos drogados, sai do meio dessa cultura, dessa família, que só tem incrédulo, só tem ímpio, só tem briga, só tem desobediente, só tem egoísta, só tem gente que quer só vantagem, só pensa em si próprio. Abraão disse, eu saio porque tu me deste uma fé para acreditar no teu chamado, para aceitar o teu chamado. E ele saiu, mas levou o sobrinho Ló, um incrédulo. E quando teve fome, como nós ouvimos agora há pouco, ali na terra de Canaã, tendo chegado 1 ano antes, completando 2, porque um ano foi em Padarã, o outro ano foi lá em Canaã, e já veio a fome, Deus permitiu aquilo. E quando veio aquela fome, ele olhou para o lado e disse, rapaz, vamos embora para o Egito? E o sobrinho Ló disse, eu vou contigo. Quando você vê as pessoas mudando por influência, fique sabendo, vai dar problema. Não? Éramos felizes e não sabíamos. Mas isso tem que acontecer mesmo, para que a nossa fé, a de alguns, se destaque. Amém? Sabe o que aconteceu? O Abraão ficou olhando para aquilo e disse, Eliezer, tem uma coisa. Deus me prometeu, como eu tenho conversado com vocês, um filho. Não me prometeu? E sim, senhor Abraão, ou pai Abraão. O que vocês acham melhor, pai ou senhor? Pai. Pai da fé. O Eliezer, um damasceno de Damasco, não pode ser de outro lugar, né? Então o damasceno olhou e disse, pai Abraão, levar o Ló? Se levar o Ló, o que é que nós vamos fazer, pai Abraão? Disse, rapaz, eu tenho uma coisa aqui. O que é? Deus não me prometeu um filho? Sim, prometeu. Disse, eu já tenho filho? Não. Então vamos lá na guerra, porque nessa eu não vou morrer. Aleluia. Entra na guerra com a promessa que Deus te deu e você não vai sucumbir diante das tentações, diante das investidas diabólicas. Entra na guerra, mas não vai sem a promessa de Deus, sem acreditar nela. Não vai sem o batismo do Espírito Santo, porque você vai ser influenciado pelo ambiente do Egito, você vai ser influenciado pelo poder e a força de Kedorlaomer, que pôde conquistar uma poderosa cidade chamada Sodoma e a outra Gomorra, e levou cativo milhares e milhares de pessoas. Mas Abraão, que era o pai da nossa fé hoje, ele pode vencer como venceu o mundo de então. E o que ele fez? Ele disse, pega um facão teçado lá no Nordeste, né? No Norte chama de teçado. E é 128 milímetros. Dessa vez eu não errei, não. Me disseram que era 128. Me disseram, não, eu pensava.
Olha que facão. 128 milímetros de comprimento. E o Eliezer disse, mas Abraão está ferrujado. Disse, rapaz, eu não vou morrer, e quem está na minha fé também não vai morrer. Ele então olhou e disse, quero 300. Quantos tem que tem a minha mesma fé aqui? Ele disse, 318. 318 criados com Abraão, na fé de Abraão, acreditando como Abraão. E então eles saíram, foram para a guerra e venceram o Quedorlaomer, reunido e associado com mais 13 nações, 13 exércitos, somando 140 ou 14 exércitos. Dominaram e conquistaram Sodoma e Gomorra e iam na direção de Ur dos Caldeus, porque eles eram do Oriente. E então Abraão os alcança no caminho, os mata todos eles e traz agora toda a fortuna que eles levaram de Sodoma e Gomorra. Como a coisa muda, hein? Como a coisa muda. Obedeça a Deus e você vai ver como Ele te abençoa, de uma maneira que você nem imagina. E aí, quando você vê, você já tem Mas quem colocou? Houve um erro agora. Houve um banco, não sei qual, depositou 133 milhões na conta de uma lavadeira de roupa. Que lavadeira de roupa tem até conta, né? Eu estou exagerando. Mas aconteceu isso no Brasil, semana passada. Eu pensei, se fosse na minha conta, eu já sacava logo a metade. Avisava logo o gerente do banco. Disse, olha, vou precisar sacar aí da minha conta. Dava um de empresário, né? Foi duro, rapaz. Eu quero sacar a metade. Aí depois, quando viesse atrás... Não, irmão, não se preocupe. Obedeça a Deus. E Ele vai encher a tua conta bancária lá no céu. Como Ele fez com Jó. Amém. Abraão olhou e disse, vamos? Eliezer disse, vamos. A Bíblia diz que ele nem sofreu um arranhão. E ele volta. A Bíblia diz no capítulo 15, que depois dessa batalha, depois destas coisas, capítulo 14, a ida para buscar Ló, restaurar Ló, Abraão estava parado em frente da sua tenda, provavelmente pensando. Deus se apresenta a ele em visão, e ele olha, e abre-se uma visão diante dele, a coluna de fogo aparece na visão, e a voz de Deus fala, Abraão, Abraão. Ele diz, eis-me aqui. E ele diz, eu sou. O quê? Fala bem alto, irmã Luísa. O teu grandíssimo galardão. E o teu galardão. É isso. Ele disse, de fato, eu voltei rico e o escudo me protegeu. É o que tua fé faz. Aí ele foi e disse, o Senhor veio me visitar, que maravilha. Ontem, de fato, eu cheguei da guerra, venci, de fato Ele é meu escudo, Ele é meu galardão, Ele me deu dinheiro, eu voltei milionário. Pense nisso. Eu gosto dessa escritura. Quando ele saiu, ele disse, quando ele voltava, ele disse para o rei de Gomorra, eu creio que foi o de Gomorra que não foi morto, o de Sodoma, ou vice-versa, um deles foi morto e o outro fugiu para as montanhas, um costume que eles têm ali. E quando ele fugiu, quando ele viu Abraão voltando, rico, milionário, ele olhou e disse, o Abraão voltou, ele é o dono agora do que eu tinha. Ele é dono do ouro, da prata, Ele é dono até das minhas famílias, do meu povo aqui de Gomorra. Ele se foi o rei de Gomorra. E então agora, e quando ele olha para o lado, ele olha para um lado, olha para o outro, olha para um lado, olha para o outro, e ele vê que vem um sacerdote caminhando na direção de Abraão, e Abraão vem voltando da matança dos reis com Ló do lado dele, e ele olha e vê o Abraão vindo, o Melquisedeque vindo, e ele olha e fica olhando, e ele vai se aproximando, e ali os dois se aproximam, chegam um próximo do outro, e agora Abraão vai e entrega os dízimos para ser abençoado. Diga bem alto, não.
Ele foi abençoado e depois entregou os dízimos. E ele foi primeiro abençoado com as seguintes palavras, porque Deus havia dito: eu far-te-ei uma grande nação. E ele disse assim: bendito seja Abraão, servo do Deus Altíssimo. Os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, os que te abençoarem serão abençoados. 318 que tinha a bênção de Abraão da sua fé, foi para aquela guerra e voltaram vencedores. E Abraão então ali olha e diz: de fato, Senhor, tu és o meu galardão, tu fostes ontem o meu escudo, mas eu posso entrar num assunto diferente desses dois? E Deus disse: sim. Sabe, Senhor, eu ando sem filhos. Você pode imaginar o quadro? A coluna de fogo começar a tremer? Você consegue ver? Nesse quadro? Eu não. Deixa eu fazer diferente agora. Tu anda sem filhos, Abraão? Escuta, eu queria falar contigo e mudo o assunto. Deus não muda o assunto. Ele disse por Ezequiel: argue-me. Assim diz o Senhor: argue-me. Cobrem de mim tudo aquilo que eu lhes prometi. E Deus chegou e disse: Abraão, tu andas sem filho? Ele disse: Senhor, eu ando sem filho. Em outras palavras, ele foi humilde. Ele não foi arrogante diante de Deus. Ele disse: tu me prometeu que ia ter um filho, e agora já tem 24 anos, 23, 22, quantos sejam. Eu não tenho filho nenhum. Não, irmãos, ele disse: eu ando sem filhos. Ele nunca teve, não é que anda sem filhos. Ele disse: eu ando sem filhos, sabe, Senhor, e o meu mordomo, o Damasceno, o Eliezer, se continuar assim, vai ser o meu herdeiro. E Deus disse: eu sou o Deus que te chamou de Ur dos Caldeus. Eu não sei se me dá vontade de chorar, de gritar, de sair correndo, porque vale a pena servir um Deus que um dia te fez uma promessa, porque esse Deus que fez um dia uma promessa, Ele nunca vai se esquecer dela. Ele, porém, vai dar um tempo para você crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para parar de ter essas ações, atitudes, reações imprudentes, erradas, sem a liderança do Espírito Santo. Pare de fazer e tomar decisões sujeitas às tradições de famílias, sujeitas aos costumes domésticos, sujeitas, ordenadas pela cultura satânica, diabólica, impregnada e divulgada pela sociedade do dia de hoje. Abraão disse para Deus, ele disse: eu sou o Deus que te chamou de Ur dos Caldeus. Eu não me esqueci da minha promessa, em outras palavras. Eu sou o mesmo, eu não me esqueci. Eu sou o que te chamei de lá. Eu sei bem, muito bem, o que eu te prometi. Eu sei muito bem, eu posso me lembrar. Deus não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Então ele foi e disse: você quer fazer uma coisa para mim, Abraão? Ele disse: faço. Sai daí de dentro. E ele saiu de dentro da tenda, levantou-se, saiu. Dá uma olhada para cima. E disse: Senhor. Eu creio que era de dia, mas ele pediu para ele esperar a noite chegar. E disse: quantas estrelas? Lembra, Mosca? Não consigo contar, Senhor. Ele disse: pois assim será a tua semente, Abraão. E renovou aquela promessa. Aleluia. Considere mais umas poucas palavras, e eu te recomendo levar no teu coração. Aquele Abraão, aos 75 anos, ouviu uma promessa, incluída num chamado que pela fé
dada por Deus, pôde acreditar nela. Viveu 25 anos, mas faltando um ano para se cumprir a promessa. Ele tem uma conversa com Deus, a promessa. Ele tem uma conversa numa oportunidade que surgiu e diz: Senhor, eu ando sem filhos. Deus disse: eu vou cumprir minha promessa, como nós ouvimos. E depois ele fez uma outra pergunta: Senhor, como vai se cumprir isso? Talvez você se pergunte: como que eu vou conseguir? E Deus veio e disse: Abraão, vai no campo e pega um cordeiro ou novilho, uma novilha, uma bezerra e um carneiro. Traz os três aqui. E quando ele trouxe, disse: aqui está, Senhor. Ele disse: agora volta lá e pega uma rolinha e pega uma pombinha. E ele disse: sim, Senhor. E ele conseguiu pegar a pombinha e conseguiu pegar a pombinha, a rolinha. E ele colocou ali. E quando ele soltou, elas ficavam voando ali. E Deus disse: agora pega os três animais e corta no meio. E ele cortou ao meio. E ele disse: agora coloca uma parte de frente para a outra. E ele as colocou assim. E o sangue escorrendo. E as aves querendo pousar no sangue. E Abraão disse: sai. E a hora foi passando, de meio-dia para uma hora para duas, duas para três, três para quatro, quatro para cinco. E veio o entardecer. E Deus colocou um sono profundo no Abraão. E ele dormiu. E no seu sono ele teve um sonho, no qual ele viu uma fumaça saindo de uma cratera, de uma fornalha. E a fumaça era escura. E lá dentro da fornalha estava brasas vivas, fogo ardente. E Deus mostrou para ele que todo ser humano está condenado ao inferno, sob juízo. E disse: de certo, Abraão, tua semente, aleluia, que vai vir por Isaac, Jacó, 73 almas, vai peregrinar no Egito por 400 anos. E no final deles, eu virei com mão forte e os tirarei de lá. E ele despertou do sono e viu uma visão, que a coluna de fogo, uma luz brilhante, passava entre as duas partes dos três animais cortados. E esse era o arco-íris, o sinal do pacto que ele fez com Abraão, comigo e contigo, dizendo: eu vou cumprir dessa forma, eu vou unir pela luz da glória da Shekinah a minha palavra, uma com a outra. O batismo do Espírito Santo une-se com o corpo de Jesus Cristo, que foi partido ao meio. Aleluia.